recurso básico do básico que não pode faltar: folha de papel, né? Folhas, canetas, lápis de cor, de cera. Então, quando você está atendendo no físico, no presencial, isso são recursos, são materiais que você precisa ter. O papel, a gente pode fazer muita coisa com papel. Eu gosto de ter também aqueles post-it, né? O post-it, eu já fiz caça, né? Caça ao tesouro com post-it. Então, em cima de propondo algumas atividades em cada post-it, eu dava uma pista e colocava e fazia uma proposta de alguma atividade para autorregulação, né, ou de respiração, ou de mindfulness. Então, você vai adaptando de acordo com o que você quer trabalhar com o seu paciente. Então, a gente pode utilizar recursos materiais muito baratos, construir a nossa própria intervenção. Revistas, eu gosto sempre de ter, né, a gente pode fazer muita coisa com revistas velhas. Eu já trabalhei autoestima com crianças, com revistas, com recortes, né, com identificação dessas crianças, da criança que está com baixa autoestima, identificação com seus iguais. Eu já peguei uma paciente que ela tinha muita dificuldade de aceitar os cachinhos, ela tinha uns cachinhos lindíssimos, ela era o cabelo bem cacheadinho, e ela queria o cabelo liso, e ela tinha muita dificuldade de aceitação. Eu trabalhei muitas figuras de identificação com ela. Então, a gente pegou revistas, a gente pegou pessoas conhecidas que tinham o cabelinho cacheado, como o dela, né? A gente fez montagem, a gente fez colagem. Então, eu utilizei cartolina, né? Então, a gente fez colagens. E aí, a gente vai trabalhando essas identificações também, né? Com relação a essa questão da autoestima, dessa paciente específica. Então, esses materiais, tesoura, cola, são materiais muito básicos e que você não vai ficar pobre se você investir, tá? Além disso, tem muita gente que fala assim: ai, Carol, o que eu gasto dinheiro? Às vezes eu gasto muito dinheiro com baralhos, né? Aquelas cartinhas. São recursos muito úteis, bons, legais, e eu gosto sempre de ter, principalmente, como eu falei, né? Quando se trata de adolescente, que é sempre bom a gente ter uma cartinha na manga, a depender do perfil do adolescente, se for muito introspectivo, muito fechadinho. Então, é interessante a gente ter um plano B, o plano C em sessões. Mas a gente pode construir nossos próprios baralhinhos, nossas próprias cartinhas, através do Canva. O Canva eu só não faço chover, porque o resto eu faço tudo pelo Canva. Então, o Canva tem a possibilidade também de você construir cartinhas. Eu faço muitas cartas de enfrentamento com o paciente pelo Canva. Principalmente com adolescente que gosta, né, de computador, essa coisa, e aí eu vou construindo também junto com o adolescente cartinhas de enfrentamento. Com crianças, a gente pode fazer cartas de enfrentamento com papel de ofício. Vocês sabem o que é carta de enfrentamento? Eu estou falando aqui cartas de enfrentamento e às vezes vocês não sabem o que é. Então, eu posso construir também só com uma folha de ofício e fazer as cartinhas, né, de enfrentamento com a criança e pronto, de uma forma barata, sem custos, e ajudar, né, essa criança de alguma forma. Gente, uma coisa que eu acho que é importante, né, falar, eu comecei falando um pouco da minha experiência sobre a questão desse consumo, de comprar esses materiais e tudo. E se tem uma coisa que eu posso, que se eu tiver, né, que dar uma dica em relação a essa questão do consumo, não tem problema você comprar, sabe? Eu acho que o consumo consciente, eu acho que tudo ok. Eu também compro, até hoje, né? Eu compro alguns recursos e tal. Mas não façam como eu no início. O que eu fazia, né? Eu comprava os materiais sem ter chegado a essa demanda específica. Então, às vezes, eu comprava livros sobre toque na infância. Não tinha chegado até então nenhum paciente com demanda de toque. Para que eu gastei esse dinheiro com esse livro sobre toque? Sabe? Então, o que eu sugiro, né? Que vocês comprem os recursos de acordo com as necessidades. Poxa, chegou um adolescente com uma demanda X, então eu vou comprar nossa, encontrei um recurso que pode ser super interessante trabalhar com esse paciente, então eu vou comprar, investir, né? E provavelmente eu posso utilizar esse recurso com outros pacientes, me parece ser uma demanda recorrente nos adolescentes, sabe? Então, assim, não tem problema a gente investir, mas assim, esse investimento é mais cauteloso, digamos assim. Esse do livro do toque,
que eu falei para vocês, é um fato curioso. Quando eu comprei, né, esse livro, eu comprei bem no início, lá atrás, e eu falei, não, vai que chega um paciente aqui com uma demanda de toque, né, de infância. Assim, claro que eu já atendi muitos pacientes com toque, mas não é o que prevalece na clínica. Pelo menos na minha, não é assim, bate toda semana um paciente com demanda de toque na infância. Não é, sabe? Aparece, mas não é o que mais surge, né, na clínica. Algo que aconteceu, quando eu comecei a atender, de fato surgiu esse paciente, né, o meu primeiro paciente com toque na infância, eu senti que eu tinha comprado lá, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, já eu não consegui achar o livro adequado para utilizar com o paciente. Ou seja, o livro ficou lá, jogado. Claro que seria antiético, né, eu dizer que o livro, porque também foi feito, eu acho que por um outro profissional, mas foi um livro que eu achei muito. Ele rotula muito, sabe? Ele traz, sim, algumas informações legais do diagnóstico, mas eu acho que ele traz muito rótulo. E aí eu comecei a me questionar, mas será que seria útil, de fato, usar esse livro? Ou seja, eu comprei o bendito do livro, ficou 1000 anos lá na prateleira, esperando o paciente de toque chegar. Quando o paciente chegou, eu já mudei a minha percepção, já mudei meu ponto de vista sobre o livro. Ou seja, serviu de nada, o livro só serviu para enfeite. Isso serve de aprendizado, né? Por isso que eu estou falando para vocês. Comprem, né, de acordo com a necessidade que for chegando, com os pacientes que forem entrando.